Sejam bem-vindos ao Jornal do Cidadão. Estamos aqui com o vereador Matheus Simões. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para eles relacionadas à cidadania. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: o que seria cidadania para o senhor? Olha só, se a gente for pensar na origem da palavra, a gente começa a falar em cidadão quando a gente começa a falar em cidade, lá na Grécia, né? E era aquela ideia de que eu juntava algumas pessoas e que essas pessoas organizavam o espaço em que elas conviviam. Então o cidadão é aquele responsável por organizar o espaço em que ele vive. Quando a gente pensa na nossa vida atualmente, em 88 o Brasil votou uma Constituição nova depois que terminou a ditadura, e a gente chama essa Constituição de Constituição Cidadã, porque ela diz que a responsabilidade por organizar a vida da sociedade, por organizar a cidade, o estado, o país, é de cada um. E a cidadania é isso, é participar do processo de organização do nosso convívio social. O que acontece dentro da nossa casa diz respeito a cada um. O que acontece na rua é problema da cidadania. Como os políticos podem atuar para promover a cidadania? Eu diria que o político, na verdade, ele é fruto do exercício da cidadania. Ele não é propriamente um promotor da cidadania. Se a cidadania for bem exercida pelas pessoas em geral, nós temos políticos melhores, políticos que parecem mais com as pessoas que escolheram esses políticos. Quando nós temos uma cidadania exercida de qualquer jeito, sem muito cuidado, a gente acaba elegendo pessoas que não representam os cidadãos efetivamente. E aí a gente pode perguntar aqui que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se o cidadão vota mal, o político é ruim, isso faz com que a sociedade piore e o cidadão vota pior ainda. Aí o político fica pior ainda e a sociedade fica pior ainda. Nós temos que tentar inverter essa lógica, votar um pouco melhor, para o político ser um pouco melhor, para a cidadania poder melhorar a cada processo eleitoral, e desse jeito a nossa sociedade vai crescendo. Então eu acho que o político ele pode ser honesto e representar efetivamente o que as pessoas querem, isso ele já ajuda a cidadania. Mas a cidadania se ajuda mais se ela escolher melhor os políticos. E quais seriam, na sua opinião, os caminhos para garantir que todos os cidadãos tenham, de fato, os mesmos direitos, segundo o que diz a nossa Constituição? Vocês não devem ter ouvido falar disso ainda, mas há uma discussão muito grande no mundo sobre o que é tratar as pessoas de forma igual. Para algumas pessoas, tratar as pessoas de forma igual é aplicar a mesma regra do mesmo jeito para todo mundo. Para outras pessoas, é você considerar que algumas pessoas saem de posições diferentes e que, portanto, elas precisam ser tratadas um pouco diferentes. Você tem irmão mais novo, Joaquim? Tenho. A sua mesada é maior ou menor do que o seu irmão mais novo? Eu não tenho mesada. Nós temos que reivindicar para sua mãe, acabar com esse problema. Normalmente, filho pequeno tem mesada menor do que o filho maior. Aí você fala, pô, isso é desigual, né? Por que a mesada é menor? Mas, na verdade, o que você está é ponderando a necessidade da pessoa, a condição dela de gerir o dinheiro. Eu entendo esse conceito de igualdade, só que isso funciona bem para dentro de casa, quando a gente está tratando na criação dos nossos filhos. Quando a gente fala de lei, de Estado, de governo, garantir que todos sejam tratados da mesma forma é fazer com que o Estado interfira menos na vida das pessoas. Porque toda vez que o governo vai lá e interfere e diz, como disse recentemente, que uma família não pode educar os seus filhos em casa, a criança só pode ser educada na escola. Ou quando diz que você só pode ser candidato a deputado ou a vereador se 30% das vagas for do sexo oposto. Você não pode simplesmente montar a chapa e concorrer. Quando você começa a dizer que uma pessoa só pode estudar na escola do seu bairro, ela não pode escolher a escola onde ela vai estudar, como acontece hoje em dia nas escolas públicas. Isso tudo é o Estado diminuindo a nossa condição de tomar decisão, e isso, na minha opinião, é tratar as pessoas de forma desigual. Eu estou fazendo injustiça, porque quando a gente tem dinheiro, a gente consegue escolher onde estuda. Mas aí, na hora que você não tem dinheiro, o governo não te deixa escolher onde você estuda. Ele escolhe a sua escola, ele escolhe o seu posto de saúde, ele escolhe o seu hospital. Então, se a gente deixar o Estado tomando conta do que é essencial e o cidadão sendo tratado sempre da mesma forma, sem distinção por conta de idade, de sexo, de cor, de religião, nós vamos ter pessoas sendo tratadas de forma mais igual e uma sociedade mais justa. Vai eventualmente ter gente que discorda de mim, mas essa é a minha visão, que as pessoas serão tratadas de forma igual se o Estado parar de diferenciar as pessoas umas das outras. A
sua opinião, qual é o mais importante dever e qual é o mais importante direito de todo cidadão? Uma pergunta difícil, né? Eu acho que o direito mais importante de todo cidadão é a liberdade. Esse eu não tenho dúvida. É a liberdade que me diferencia de qualquer outro ser vivo que exista. Você tem cachorro, Estela? O seu cachorro está vivo, não está? Então dizer que o direito à vida é que nos diferencia é mentira, porque vivo o seu cachorro também está. Só que o seu cachorro não pode sair de casa quando ele quer, ele não pode estudar onde ele quiser, ele não pode ter a profissão que ele quiser. A nossa liberdade racional, você pode falar, mas o passarinho que está aí na árvore, ele é livre. Né? Não, não é, porque ele é guiado por instinto. Então, o ser humano ele é diferente de todos os outros seres por essa liberdade racional, a condição dele de tomar decisões com base nas suas próprias escolhas. E proteger isso, para mim, é o que há de mais essencial na legislação, no Estado, no governo. Por isso que, para mim, o maior direito de um indivíduo é a sua liberdade. Liberdade para exercer e tocar a sua vida do jeito que ele acha que é melhor. Agora, quando você pergunta o maior dever, olha, eu acho que existem vários deveres importantes. Mas o dever de respeitar o outro talvez seja a base de todos os outros deveres. Se a gente não for capaz de enxergar que o outro, por conta da liberdade que ele tem, conduz a vida dele do jeito que ele quiser, e se a gente se sentir no direito de julgar o outro, nós destruímos tudo que a gente chama de sociedade. Então eu acho que o dever mais sério que nós temos é o dever de respeitar o outro, a forma como o outro conduz a vida dele. É isso? Muito bem, muito obrigado, Joaquim, muito obrigado, Ana Júlia, muito obrigado, Estela.